Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal Verdade de Vida. Eu, pastor Eduardo, com vocês para continuarmos a tratar da palavra do Senhor, especificamente nesses vídeos aqui sobre o livro do Apocalipse. Hoje a gente vai tratar sobre a primeira ressurreição e o juízo final. Em algumas Bíblias pode estar como o julgamento do grande trono branco. A gente vai entender isso aí de uma maneira assim cronológica, na ordem dos acontecimentos, como se dará a primeira ressurreição, quem participa dela, e a segunda ressurreição, quem participa dessa segunda ressurreição, tá? Antes, porém, eu te peço aí que se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas. Então vamos ao que interessa aqui. Eu fiz um roteirinho aqui para a gente poder se posicionar. A Bíblia fala sobre o fim dos 7 anos do governo do anticristo, tá? No final daqueles 7 anos do governo do anticristo acontecerá a batalha do Armagedon, tá? E a Bíblia fala sobre essa batalha no livro de Apocalipse, no capítulo 19, entre os versos 11 e 21. E a gente entende, tá, que ali na batalha do Armagedon, a besta e o falso profeta, eles vão ser lançados no lago de fogo, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, só para a gente confirmar na Bíblia. Apocalipse 19, versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, tá? Então a Bíblia está dizendo que a besta e o falso profeta ali foram lançados, tá? Na batalha do Armagedon, no lago de fogo. Mas a Bíblia vai continuar nos dizendo aqui, a partir do capítulo 20, entre os versículos 1 e 4, o seguinte: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ela prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encarcerou e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se completem. Depois disso, importa que seja solto por um tempo. Então, note que são dois ambientes, tá? A besta e o falso profeta, tá? Foram lançados no lago de fogo, tá? Ali já é para condenação. Quem vai para o lago de fogo ali é a eternidade no lago de fogo. Já Satanás, ele foi lançado num abismo encarcerado. Ele vai ter que ficar lá 1000 anos. Durante esses 1000 anos, Cristo vai reinar na terra com a sua igreja. Ao fim desses 1000 anos, o que acontece? Importa que ele seja solto por algum tempo para voltar a enganar as nações. E a gente já vai ver o que vai acontecer. Tá? E a Bíblia diz aqui o seguinte, ó, no versículo 4: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Esses tronos são, eu imagino que, apesar de a Bíblia não relatar aqui, eu imagino que sejam dos 24 anciões, porque eles representam a justiça dos santos, tá? Na ressurreição desse dia, que é a primeira ressurreição que a gente está tratando aqui, a gente já vai ver. E foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas e nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então veja, aqueles que morreram na grande tribulação, que não receberam o sinal da besta, eles são ressuscitados, tá? Nesse momento aqui, que Jesus ele vem com a igreja arrebatada nas alturas, e eles são ressuscitados e reinam com Cristo por 1000 anos. E a Bíblia diz aqui no versículo 5 o seguinte, um detalhe importante. Ó. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Quer dizer, então, só é ressuscitado na primeira ressurreição aqueles que reinaram com Cristo por 1000 anos. E a Bíblia diz aqui, ó, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então, os bem-aventurados são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. A Bíblia mostra esse detalhe aqui, de que aqueles que morreram na grande tribulação, que não receberam a marca da besta, vão ressuscitar. Mas a gente entende que todos os santos de todas as épocas vão ressuscitar. Porque bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. A primeira ressurreição é essa aqui, quando Cristo vem no final da batalha do Armagedon. Na batalha do Armagedon, no final do governo do anticristo, naqueles 7 anos. Por quê? Se os bem-aventurados são esses, tá? Os que vão ressuscitar 1000 anos depois, pouco mais de 1000 anos depois, no juízo final, tá? Não são bem-aventurados. A gente já vai entender isso aqui.
Então a Bíblia Sagrada, ela fala que a gente consegue entender que esses que serão ressuscitados aqui nessa ressurreição são todos os santos de todas as épocas, tá? E para que a sua ressurreição ela seja plena no espírito, na alma e no corpo, conforme o apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, deixa marcado aí se você puder dar um pulinho lá comigo, que a gente já vai voltar para ir para Apocalipse. A Bíblia Sagrada ela diz aqui, ó, 1 Tessalonicenses 5, 23. O seguinte: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Isso porque Paulo ele aguardava o arrebatamento naquela época. Tá? Então ele diz que a salvação plena, ele está dizendo aqui, é no espírito, na alma e no corpo. Então naquele dia ali, tá? Quando o Senhor chamar os santos, as almas que estão embaixo do altar, que está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6, que representam lá o quinto selo, tá? Essas almas, esses espíritos dessas pessoas que estão ali, tá? Eles receberão um corpo glorificado, tá? Para que essa salvação seja plena no espírito, na alma, no corpo, tá? E reinarão com Cristo aqui na terra também por 1000 anos, segundo o que a palavra de Deus ela nos revela aqui. Mas a gente já vai compreender, então, que durante 1000 anos o Senhor governará o mundo, tá? De Jerusalém. E a gente vai entender que durante esses 1000 anos importa que a besta fique presa lá no abismo, conforme a gente já leu aqui em Apocalipse, né? No capítulo de número 20. E o que acontece? Nesse período a igreja ela está na terra com Cristo, reinando com Cristo aqui. Mas a gente entende que após esses 1000 anos, conforme a Bíblia nos diz aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 20, entre os versículos 7 e 10, após esses 1000 anos, Satanás ele vai ser solto. A Bíblia diz aqui o seguinte, ó, e acabando esses 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar para a batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial dos santos e a cidade amada. Quer dizer, Satanás vai tentar, mais uma vez, cercar Jerusalém ali. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, que de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, a besta e o falso profeta, tá? Já foram lançados no lago de fogo, já estão condenados, tá? A condenação final para o diabo acontece agora, após os 1000 anos. O que acontece? O Senhor o vence ali quando ele tenta tomar Jerusalém e o lança agora no lago de fogo. E ali ele vai estar com a besta e o falso profeta para todo sempre, no lago de fogo. É o que a Bíblia Sagrada ela nos demonstra aqui, tá? E a Bíblia fala também aqui pra gente sobre o juízo final, tá? Quem participará então, quando a Bíblia começa a falar aqui da segunda ressurreição, podemos dizer assim, do juízo final, que começa aqui a partir do versículo 11, no capítulo 20 de Apocalipse. Nesse julgamento aqui, tá? Aqueles que são os santos, que são salvos, já estão com o Senhor, tá? Todos esses que participam desse julgamento, que serão julgados, tá? Serão julgados para quê? Para que fique demonstrado aí diante do trono do Senhor por que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, tá? E eles vão estar lá junto com o falso profeta, a besta e o diabo no lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala aqui que o seu nome não foi achado escrito no livro da vida. A Bíblia fala para a gente no livro de 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 9, ela vai mostrar para a gente aqui o porquê que nesse dia aqui somente os ímpios, tá, serão julgados. Tá? Aqueles que receberam a salvação, tá, eles não passam por esse julgamento, porque eles já foram salvos 1000 anos antes, tá, com o Senhor e reinaram com Ele por 1000 anos, tá? Já foram salvos. O ladrão da cruz, aqueles que foram ressuscitados 1000 anos antes, lá quando a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo, tá? Então, a Bíblia diz aqui no livro de 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, você puder dar um pulinho lá comigo, a Bíblia Sagrada ela vai dizer aqui o seguinte, ó, 2
2 de Pedro 2,9. Perdi minha marcação aqui. Só um instantinho. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A Bíblia Sagrada ela vai dizer aqui pra gente o seguinte, ó, sobre essa situação do juízo final, ou o julgamento do grande trono branco. A Bíblia diz aqui, ó. E assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então, o dia do juízo ele é reservado para os ímpios, para os injustos, para serem castigados, tá? Então, a gente entende o quê? Que a primeira ressurreição, ela acontece para os santos, aqueles que são do Senhor, reinarem com ele por 1000 anos durante a terra. Nesse período, apenas fazendo um resumo, a besta e o falso profeta estão presos no lago de fogo, Satanás está no abismo. Após o finalzinho desses 1000 anos aí, após os 1000 anos, Satanás é solto e mais uma vez é derrotado, porque ele volta a enganar as nações e tenta sitiar Jerusalém. E então, finalmente, ele é lançado no lago de fogo junto com a besta e o falso profeta e vão estar lá eternamente. Tá? E esse julgamento aqui, do juízo final, é apenas para os ímpios, tá? Para aqueles que foram maus, para aqueles que não aceitaram o Senhor, que não viveram pela palavra de Deus, tá bom? Eu espero que poder ter trazido para você hoje um pouco mais de conteúdo aí, tá? Para poder, como sempre, né, eu faço ao final de todos os vídeos, aceite a Cristo como seu Salvador e Senhor, busque a Deus, tá? É a melhor coisa que você vai fazer na sua vida, para você que já é. Continue firme com o Senhor, continue conosco aí nos próximos vídeos, tá? E eu agradeço aí a sua atenção aí. Que Deus abençoe você e sua família aí, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo aí. Grande abraço.